Salve galera da torcida tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, para a gente falar de São Paulo, informações importantes neste vídeo de hoje, um giro de notícias para deixar você por dentro das informações do tricolor. Muito obrigado pela sua presença aqui, se no final do vídeo valeu a informação para você, deixa o seu like, ajuda muito aqui o canal, eu conto muito com o apoio de todos vocês, é muito importante a participação de todos vocês por aqui. Eu já agradeço imensamente a contribuição e peço também a sua gentileza para ficar até o final. Muito obrigado aos novos inscritos e vamos falar do tricolor. Primeiro a gente vai falar das notícias, né? Tem notícias no futebol feminino, no basquete tricolor e também no CT da Barra Funda com a apresentação de Herisson. É o 9º reforço do São Paulo. Nós vamos conferir tudo que foi dito aí pelo jogador e também o que o Herisson pode contribuir para esse ataque do São Paulo. Primeiro vamos falar do giro de notícias, né? O futebol feminino já retornou, já está em treinamento e a CBF disponibilizou a tabela básica do Campeonato Brasileiro Feminino de 2023. Vai ter uma pausa no meio do ano pela questão da Copa do Mundo, Austrália e Nova Zelândia, ali pelo meio do ano, né? E vai ter uma pausa nas fases finais do torneio. Mas o São Paulo já inicia a primeira rodada contra o Bahia no próximo dia 24 de fevereiro, né? O São Paulo que tem um confronto, os horários ainda não são definidos e também não tem a transmissão dessas partidas. Mas assim que sair alguma coisa a gente volta aqui e deixa você informado. Então, com data prevista para o início no dia 24 de fevereiro, o tricolor estreia diante do Bahia em casa. Esse jogo acontece em São Paulo. As datas e horários e locais ainda não foram divulgados pela CBF. Tá? Depois ali o São Paulo tem o confronto contra o Ceará, Cruzeiro, Internacional. Tem também confronto contra o Real Arquimedes, Atlético Mineiro. E aí as rodadas a gente vai passando aqui para todos vocês. A pausa para a Copa do Mundo deve acontecer ali no meio do ano, né? Em 2023 o campeonato contará com uma realização da Copa do Mundo, FIFA e Austrália 2023. Desta forma, após a fase de quartas de finais, as equipes retornam para a semifinal no próximo dia 26 de agosto, né? Ainda vai demorar um pouquinho aí. As finais do Brasileiro Feminino serão entre os dias 10 e 17 de setembro. Então, pelo menos até o fim do ano aí tem o Campeonato Brasileiro Feminino e a gente vai deixando você informado disso tudo. Sobre o basquete tricolor acabou perdendo para o Flamengo na Copa Super 8, saiu e retornou para o NBB. E após vencer o Pinheiros pela Copa Super 8, enfrentou também o Pinheiros pelo NBB e o São Paulo acabou vencendo, né? A última partida que aconteceu aí na segunda-feira, o São Paulo vencendo por 89-79 na última segunda. No ginásio Henrique Vila Boim, ali o São Paulo vencendo, né? Destaque para Miller com 19 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, para Benê, 18 pontos, 1 rebote e 1 assistência, e para o Seward com 17 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. O próximo jogo do basquete tricolor é no sábado contra o Fortaleza, às 3 horas da tarde, no ginásio Antônio Prado Júnior. Tá? Então, com esse resultado aí, o São Paulo tem uma longa vantagem em relação ao Pinheiros, né? De 19 partidas, o São Paulo tem 17 vitórias e apenas 2 derrotas em cima do Pinheiros. Parabéns aí ao time masculino de basquete. Mais uma vez aí jogando bem, né? Fazendo bons jogos, isso é importante a gente ressaltar. E para a gente falar do Herisson, né? O Herisson foi apresentado aí com a camisa do São Paulo, o jogador vai vestir a camisa 49, foi questionado a respeito de jogar com o Caleri, de ser reserva do Caleri, né? Muitas perguntas idiotas desses jornalistas que acompanham, né, esse tipo de apresentação de jogador. Na minha opinião, salvou ali 2 ou 3 perguntas no máximo, né? E os estagiários precisam melhorar essas perguntas aí, cada pergunta besta, né? Mas o jogador falando a respeito da camisa 49 disse que não tem nada importante, era um dos números que estava sobrando ali e ele acabou escolhendo a 49. Disse que chega ao São Paulo para multiplicar, para ajudar a equipe, que vai ser um prazer enorme jogar com o Rogério Ceni. Também tem a questão ali de jogar com o Muricy, que está ali apoiando, né? Diz que são ídolos para ele e ele estará ajudando o São Paulo no que puder. Eu quero aqui abrir aspas para o Herisson, numa fala importante que eu achei
aqui do jogador. Ele disse o seguinte, abre aspas, sou aguerrido e tenho uma vontade gigantesca de vencer, fecha aspas. Isso é o que a gente espera dos jogadores do São Paulo, né? O jogador aguerrido, com raça e que tenha vontade sim de ser vitorioso, de vencer. Jogador que não pense só na questão financeira. Então ele acabou saindo do Botafogo, foi para o Estoril, acabou não dando tanto certo ali, teve algumas dificuldades na adaptação, voltou agora para o Brasil e preferiu jogar no São Paulo. Uma conversa com o Rogério Ceni durante o processo de contratação foi o que ajudou também o jogador a escolher o São Paulo, lembrando que Coritiba também estava tentando contratar o jogador. Então a proposta do Coritiba era até maior do que a do São Paulo, mas para alguns jogadores o fator financeiro às vezes não tem tanta relevância. E foi mais uma vez assim para o São Paulo e para o Herisson com a camisa 49 agora vai ser o novo reforço do São Paulo. O que eu acho? É uma boa contratação, é um excelente jogador. É claro que a gente tem que esperar para saber se no time do São Paulo vai acontecer alguma coisa, se o jogador vai conseguir ir bem. Ele teve uma boa passagem pelo Botafogo e a gente tem que aguardar. Não dá para falar que vai ser um craque e também que vai ser um pereba. A gente tem que esperar para ver como que vai ser o jogador com a camisa do São Paulo. Sobre os gringos no tricolor, né? A questão aí dos gringos, o São Paulo tem 8 no total, agora o Ferrarese machucado, o São Paulo tem apenas 7, o Arboleda ainda tem aquele processo de naturalização ali, o Arboleda, nacionalização, né? O Arboleda virar aí um brasileiro, e vai demorar até isso acontecer, e o São Paulo acabou protocolando um ofício junto à CBF, esse ofício foi já aceito. Teve uma reunião entre ali a cúpula da CBF e deve acontecer uma resposta antes do Campeonato Brasileiro que se inicia em abril, tá? Então, na última alteração feita aí em 2013 e vigente a partir de 2014, o número de estrangeiros subiu de 3 para 5. E aí isso continuou, né? De lá para cá são apenas 5, né? Nas competições nacionais. Já nas competições internacionais, no caso de Libertadores e Sul-Americana, não tem essa questão dos estrangeiros, não há limite. E o São Paulo, por ter muitos estrangeiros, acabou pedindo aí para a CBF fazer essa mudança novamente. Outros clubes que também têm bastante atleta estrangeiro, é o caso do Botafogo, do Corinthians e do Grêmio, que tem 6 jogadores aí nas suas equipes. O São Paulo é o que tem mais, tem 8. Alguns têm apenas 1, outros têm 3, então varia bastante esse número, mas é fato que os estrangeiros estão tomando o lugar no Brasil, não só na cadeira de jogador, mas também na de técnico, né? Então, se você olhar aí, tem muitos técnicos estrangeiros no Brasil, tanto na Série A como na Série B. E isso é importante ressaltar, que o Brasil é um mercado atrativo quando a gente fala de futebol, seja para jogar, seja para trabalhar, ou seja para ser técnico, aí tem uma infinidade de funções, né? A CBF deve levar o tema para a votação em conselho técnico antes do início do Brasileirão, que inicia no dia 15 de abril. Isso pode acontecer já nesse ano, ou pode ser protocolado ali uma resposta que visa subir de 5 para 7 jogadores, e iniciar somente em 2024. Aí seria um problema, né? Porque o São Paulo precisa disso para ontem, por conta da má gestão, do mau planejamento dessa diretoria. Para a gente falar também a respeito do próximo jogo do São Paulo, a gente tem aí uma possível incógnita, né? O São Paulo que está no mercado tentando um lateral direito com urgência. Na base não tem ninguém que possa subir e suprir a necessidade no momento. Orejuela é a bola da vez, tudo indica que não deve jogar mais pelo São Paulo. Algumas notícias nos bastidores falam que essa partida contra o Santo André é a última partida do jogador. Depois o São Paulo vai tentar afastar e emprestar o jogador ou fazer alguma troca com o Orejuela diante das questões aí e polêmicas em cima do jogador. E a torcida, né, que não aceita, eu sou um deles, eu acho que o Orejuela não pode vestir a camisa do São Paulo, não tem competência futebolística para vestir a camisa do São Paulo. Com isso, o São Paulo vai emprestar uma proposta do São Paulo emprestar o Liseiro para o Coritiba e recuperar, trazer de volta o Natan, lateral direito, que era da base, foi emprestado ao Coritiba e deve ficar ia ficar pelo Coritiba até 2024. Tem a opção de compra o Coritiba,
mas o São Paulo vai tentar trazer o jogador de volta para suprir a necessidade na lateral direita. Rafinha, Igor Vinícius e Moreira ainda lesionados, é também um grande problema as lesões no São Paulo, e o Orejuela agora é uma grande dúvida, né? O jogador que não era nem cotado para ficar no elenco, agora passa a ser de suma importância para o time do Rogério Ceni. Vamos torcer para que isso se resolva, que o São Paulo consiga trazer o Natan de volta, e se pudesse livrar do Lisieiro e do Orejuela, seria também aí muito bom para todos nós, né? As informações do jogo aí para a sexta rodada, Santo André e São Paulo, neste domingo, às 4 da tarde. O São Paulo deve ir com um time alternativo. Este jogo tem transmissão do Premier e também no Paulistão Play. E o São Paulo deve ir com Rafael, Beraldo, Alan Franco, Orejuela, Caio Paulista, Luan, Rodrigo Nestor, Galopo, Wellington Rato e Pedrinho, e na frente, Erisson. O São Paulo deve descansar o Arboleda, que tem uma forte tendinite no joelho, após a cirurgia ainda não está completamente recuperado. Deve descansar o Caleri, abrindo mais uma oportunidade para estrangeiros, e aí o Gabriel Neves pode ser relacionado para este jogo. E o Orejuela, tudo indica que deve continuar na lateral direita. Nos treinos do São Paulo, o Rogério Ceni fez alguns testes. Thales Costa jogou pela lateral direita, Pablo Maia também. Mas é uma grande dúvida e se o Rogério Ceni vai improvisar ali no setor. Então, o que pode acontecer é improvisar o próprio Caio Paulista e aí não dar o descanso para o Wellington na lateral esquerda. Mas eu acredito que ele deve sim descansar o Wellington nesta rodada. Lembrando que é o jogador que vem jogando pela esquerda, é o único, não tem outro jogador, a não ser o Caio, que acabou chegando aí por último, né? Então essa é uma grande dúvida, a dupla de zaga com Beraldo e Alan Franco, novamente, né? Arboleda deve descansar, Ferrarese machucado, os outros demais também, Diego Costa em recuperação, então não tem muita opção para a zaga. Ali Luan pode trocar com Gabriel Neves, e no meio o Galopo deve ganhar uma nova oportunidade, o Erisson deve ser o centroavante na ausência do Caleri. O Rogério Ceni deve descansar alguns jogadores. É claro, o São Paulo deu 2 dias de folga para os jogadores após o clássico contra o Corinthians. Então, não dá para a gente saber também se o Rogério Ceni vai levar o time titular para este jogo, né? É um jogo aí para fazer alguns testes. Vamos ver o que o Rogério Ceni vai fazer. Na classificação permanece a mesma coisa aí, né? O São Paulo lidera o grupo B, seguido do Água Santa, Mirassol e Guarani na sequência. No grupo A, Botafogo e Bragantino são os classificados ali em cima com 7 pontos, seguido de Inter de Limeira e Santos. E na classificação geral ali, o Palmeiras liderando o grupo D e o Santo André na sequência, Corinthians e São Bernardo lideram o grupo C, e o São Paulo que está em quarto na classificação geral, né? Palmeiras é o primeiro, Corinthians o segundo, Santo André é o terceiro e o São Paulo é o quarto colocado. Então esse confronto de Santo André e São Paulo é um jogo muito importante pensando na classificação geral do campeonato. O São Paulo que pode chegar nessa condição, nesse final de semana, se vencer o jogo, a 11 pontos. E o Santo André aí ficaria, né, com 10 pontos, o São Paulo assumiria a terceira colocação. Seria muito importante uma vitória do tricolor. Muito obrigado pela sua presença, esse foi o vídeo aqui de notícias para deixar você por dentro das informações. Eu agradeço imensamente a sua presença. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like para fortalecer esse vídeo, ajuda muito. Me desculpe pela voz aqui, o Turbina tá resfriado, a situação não tá fácil aqui na garganta do Turbina, mas eu tô aqui para falar de São Paulo e agradeço imensamente a sua contribuição. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!